Essa aula de hoje é do nosso curso de equações diferenciais e hoje a gente vai entrar um pouquinho naquilo que a gente chama de análise qualitativa de equações diferenciais. O que vem a ser análise qualitativa? Bom, análise qualitativa trata de você não resolver necessariamente a equação, não procurar uma solução, certo? Mas olhar para essa equação, para a equação que descreve um fenômeno, para a sua equação diferencial, e a partir dessa equação diferencial a gente tentar descrever como que vai ser o comportamento dessa solução, tá bom? Então, a gente não vai encontrar a solução explícita, nós não vamos procurar por uma fórmula nesse momento, nesse contexto de análise qualitativa, mas a gente vai tentar olhar para a geometria dessa fórmula, como que seria o formato dessa solução, qual seria o gráfico dessa solução, qual seria o desenho dessa solução, olhando para a equação diferencial. Tá? Então, é isso que nós vamos ver na aula de hoje. Então, para começar, a gente vai precisar relembrar duas coisinhas bastante importantes, três coisas, na verdade, lá do cálculo 1 que vocês viram no início do curso, né? no início do curso de graduação. A primeira é que a derivada de uma função sempre é a inclinação da reta tangente ao gráfico dessa função. Então, se você tem uma função e você desenha o gráfico dessa função, a derivada dessa função em um ponto específico, ela sempre vai vai dar informações sobre a inclinação da reta tangente ao gráfico nesse ponto específico. Então, aqui vocês estão vendo um desenho. Nesse desenho nós temos três pontos aqui, o ponto A, o ponto B e o ponto C aqui, tá certo? A, B, C, no gráfico dessa minha função. Então, você, nesses pontos, você pode desenhar a reta tangente, né, ao gráfico dessa função. Nesse ponto, esse gráfico em vermelho é o gráfico da função, tá? Esse gráfico aqui é uma função que eu estou chamando de f de x. Okay? Muito bem. E esse gráfico, então, é o gráfico da função, e esses pontos são alguns pontos escolhidos aí no gráfico da função, e essas retinhas em preto são as retas tangentes. Então, o que a derivada dessa função diz para a gente é a inclinação dessa reta. Quão inclinada vai estar essa reta? Tá? E esse é o valor que você obtém lá quando você faz o cálculo da derivada e substitui na fórmula da derivada o valor, os pontos correspondentes ao gráfico da função. Tá certo? E aí, quando você olha para os sinais dessas derivadas, a gente tem a seguinte conclusão sobre funções, sobre as derivadas de funções definidas em um intervalo. Então, por exemplo, se a derivada for negativa no intervalo, se a derivada for negativa para qualquer ponto que você pegar no intervalo, então a função vai ser decrescente nesse intervalo. Okay? Então, derivada negativa implica que a função é decrescente. Então, por exemplo, se você olha aqui nesse gráfico que a gente tem, essa primeira parte do gráfico aqui é decrescente, ok? Então, quando você calcula as derivadas nessa parte do gráfico, você vai obter aí as derivadas dessa função em qualquer ponto desse intervalo vai ser negativa e, portanto, a função sua é decrescente nesse intervalo. O contrário se a derivada é positiva, então a sua função é crescente, e aqui é mais ou menos, só tem um cuidadozinho para quando for zero, mas é quase que somente se. Né? Então, aqui nesse intervalo, nessa parte do gráfico aqui, a gente tem derivadas
que são positivas e assim por diante. Onde a função for decrescente, a derivada ali vai ser negativa. Onde a função for crescente, a derivada ali vai ser positiva. Estou dizendo isso para funções definidas em intervalos. Então, essa é a primeira coisa, a primeira lição que a gente vai usar para fazer análise qualitativa de equações diferenciais. Porque a gente tem essa informação. A gente tem. Então, eu vou olhar para a minha equação diferencial, vou ver onde a derivada dessa equação diferencial é negativa, vou ver onde a derivada dessa equação diferencial é positiva, e com isso eu sei mais ou menos como que vai ser o desenho da minha solução, sem mesmo procurar pela solução. Ok? Outra informação bastante útil também se refere à segunda derivada de uma função. Okay? A segunda derivada de uma função diz sobre a concavidade e a convexidade. Então, quando a segunda derivada é positiva, nós temos uma função côncava. Você pode pensar que a função côncava pode pensar como sendo uma parábola voltada para baixo. Certo? Uma parábola voltada para baixo é uma função côncava. Então, uma função côncava seria alguma coisa nesse desenho, assim, ok? Então, quando a segunda derivada é negativa, a gente tem uma função, o desenho da minha solução vai ter mais ou menos esse formato côncavo, ok? É claro que isso vai depender de alguns fatores da função, mas da fórmula exatamente da função, mas o desenho vai ser mais ou menos parecido com esse, tá certo? E por outro lado, então isso aqui é uma função côncava. E por outro lado, quando você tem uma função cuja segunda derivada é positiva, então você tem uma função que é convexa. Okay? Convexa. A gente tem um desenho convexo. Então, esse gráfico em vermelho que está aqui, nós temos esses dois formatos aparecendo. Nós temos aqui um formato, deixa eu colocar em preto, que eu acho que vai ficar mais claro para ver. Nós temos aqui essa parte do gráfico, né? Nós temos aqui uma função côncava, tá certo? Essa parte do gráfico. Aí depois ela sai de côncava e, aliás, é convexa nessa primeira parte, e depois nessa segunda parte aqui ela passa a ser convexa, correto? Aliás, na primeira parte ela é convexa, na segunda parte ela é côncava, e depois finalmente nessa terceira parte aqui ela volta a ser convexa. Então, a gente tem, se a gente olhasse para a segunda derivada nessa função, nessa primeira parte que eu desenhei aqui, né, só um esboço mais ou menos por cima. Então, nessa primeira parte a gente teria uma função cuja segunda derivada é positiva. Nessa parte intermediária, nós teríamos uma função cuja segunda derivada é negativa. E na terceira parte, nós voltaríamos a ter uma função cuja segunda derivada é positiva. Ok? Isso vocês fizeram bastante lá em cálculo 1. Vocês esboçaram um gráfico de função olhando através da primeira e da segunda derivada, procurando pontos críticos, procurando máximo e mínimo, e todas essas análises vocês já fizeram lá em cálculo 1. Então, o que a gente vai fazer é trazer essa análise de cálculo 1 para cá, para equações diferenciais, e tentar olhar para as equações diferenciais a partir dessa análise. Então, com isso, a gente precisa, para entrar mais de fato na parte de análise qualitativa, a gente vai precisar de duas noções importantes. A noção de campo de direções, okay? Campo de direções, e a noção de curvas integrais. Campos de direção e curvas integrais. Okay? O que são campos de direções? Campos de direções é você olhar para o seu domínio da sua função, da sua equação diferencial, e lá nesse domínio você desenhar um conjunto de retinhas, um conjunto de segmentos de retas, cuja inclinação desses segmentos de reta vai ser justamente definida através da sua equação diferencial, tá bem? Então você tem uma equação diferencial, está aqui a equação diferencial dy dx igual a f de x e y. Então aqui é uma equação diferencial que eu coloquei, isolei, né? A derivada está de um lado e o restante da equação diferencial está do outro lado, do sinal de igualdade. Então, o que eu vou fazer? Eu vou olhar para essa função f aqui, tá? F de x e y, vou escolher vários pontos no meu domínio, né? Está aqui representado nessa figura.
E aí, essa função f de x, y, eu vou olhar no ponto x e y, vou calcular o valor de f no ponto x e no ponto y. Isso vai me dar a inclinação da reta, da reta tangente da função y, que é a função que eu quero procurar. Então, eu faço isso para vários pontos e desenho esses pontos numa figura, como você está vendo aqui nessa figura 2.1, 2.1.2, certo? Nessa figura, você então vê o monte desses pontinhos, dessas retinhas em que foi desenhada a inclinação da reta tangente dada através dessa função f de x. Essas retinhas, esse conjunto de retinhas com essas inclinações dadas pela função f de x e y, é chamado de campo de direções da função f de x e y. Ok? Campo de direções da função f de x e y. A gente também vai precisar da noção de curvas integrais. O que são as curvas integrais? É um esboço da solução da integral, é um esboço do gráfico da função, como que seria. E aí, como que eu desenho esse campo essas curvas integrais? Bom, você vai seguir as suas retas tangentes. Então, as retas tangentes é quem vão definir como que vai ser o formato dessas curvas integrais. Por quê? Porque a gente sabe, lá do cálculo 1, que esses segmentos de retas, eles são as retas tangentes das soluções da equação diferencial, os das soluções do gráfico, reta tangente ao gráfico das funções definida por essa equação diferencial, ok? Então, essas duas noções, a noção de campo de direções, que são essas setinhas indicando qual que é a inclinação da reta tangente, e a noção de curvas integrais, que são as curvas que são, cujas essas retinhas dos campos de direções são retas tangentes, são importantes para a gente, essas duas noções são importantes para a gente entender como que seria a solução de uma equação diferencial sem mesmo você procurar pelo gráfico sem mesmo você procurar pela solução de uma equação diferencial. Uma analogia bem interessante aqui é você olhar o campo de direções, imaginar o campo de direções como sendo um fluxo de uma correnteza de um rio, por exemplo. Tá certo? Então, essas setinhas indicariam para onde aquela correnteza está se direcionando, ok? E as curvas integrais seriam, então, quando você solta algum objeto que flutua na água, por exemplo, uma folha ou qualquer que seja um objeto. E aí, quando você solta esse objeto segue uma trajetória ao longo desse fluxo da água, ao longo desse rio. E essas curvas integrais, então, seriam mais ou menos essa trajetória que seguiria um objeto quando você solta ele na correnteza, que seria o campo de direção. Então, o campo de direção seria as correntezas e as curvas integrais seriam os caminhos de um objeto que você pode soltar nessa correnteza e ele vai seguir um determinado caminho, ok? Então, mais ou menos essa analogia que você pode fazer para entender o que é um campo de direção e para entender o que são curvas integrais. Ficou mais ou menos claro? Bom, juntamente com essa noção de campo de direções e curvas integrais, a gente vai precisar... bom, essa análise qualitativa, na verdade, ela funciona muito bem, e a gente aqui vai restringir a nossa análise para equações de primeira ordem, certo? Pode ser linear ou não linear, como faz, mas essas equações são autônomas. E o que são equações autônomas? Bom, equações autônomas são equações diferenciais desse formato, dy dx igual a f de y, onde a variável independente, né? Então, por exemplo, essa função aqui é uma equação, essa equação diferencial aqui é uma função y que depende da variável x. Então, eu estou procurando, essa equação diferencial descreve o comportamento de uma função y que depende de uma variável x. Então, x aqui é a minha variável independente, ok? Variável
independente. X é minha variável independente. Então, quando você olha para a equação diferencial e a variável independente não aparece na sua equação diferencial, aqui ó, não aparece. Então, a gente tem uma equação diferencial que a gente chama de equação diferencial autônoma, tá bom? Essa equação diferencial, então, só vai ter derivada da função y e expressões envolvendo y, mas não envolvendo x, ou não envolvendo t, se a variável independente fosse t. Então, só para dar um exemplo para vocês, aqui nós temos essa equação aqui. dy dx é igual a 1 mais y quadrado. Ok? Então, se você olha para essa equação diferencial, ela é uma função, eu estou descrevendo o comportamento de uma função y com relação à variável x, e nessa função, e nessa equação diferencial, não aparece de maneira explícita, não aparece y aqui em lugar nenhum, só que na derivada, né? Mas você poderia olhar isso aqui como sendo y' é igual a 1 mais y ao quadrado, tá certo? Então, olhando para esse formato aqui, então, observe que nesse formato, a sua derivada, a sua equação diferencial não apresenta a variável independente x, certo? Não aparece a variável independente nessa equação. Então, essa é uma equação que a gente diz que é uma equação autônoma. Autônoma. Equação diferencial autônoma. 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 Bom, se a gente olha para essa segunda equação diferencial que está aqui, dy dx igual a 0,2 xy, e aí você pode reescrever ela também no formato de y' é igual a 0,2 xy. E aí, então, aqui você vê que a variável independente aparece na equação. Certo? Essa é a variável independente. Parece que essa variável independente na sua equação diferencial. E, portanto, essa equação diferencial ela é não autônoma. Não é uma equação diferencial autônoma. Tá bom? Você pode pensar que as equações diferenciais são uma classe de equações muito restrita. E, de fato, mas muitos dos modelos que a gente viu na aula passada, aliás, acho que todos os modelos que nós vimos na aula passada, eles são descritos por equações autônomas, equações diferenciais de primeira ordem autônomas. Então, por exemplo, aqui, esse aqui era para o decaimento radioativo e também serve como modelo populacional de Malthus, né? É a mesma equação, só muda a letra aqui. Essa aqui é uma equação de primeira ordem autônoma. Tá? A variável independente, que seria o t aqui no caso, não aparece na sua equação diferencial. O modelo SI de dinâmica de epidemias também é uma equação autônoma. Por quê? Porque a função não aparece a variável independente t aqui na minha equação diferencial. Né? dx dt é igual a kx, entre parênteses, n menos 1 menos x, mas não aparece a variável independente t. Da mesma forma, o modelo que descreve a temperatura de um objeto no meio, em algum meio, aqui a gente tem o T grande e o T pequeno. O T pequeno é a variável independente e a equação diferencial também não apresenta a sua variável independente explicitamente. E, finalmente, o modelo de mistura, né, de substâncias, que a gente viu lá no finalzinho da aula de ontem, da semana passada, esse modelo, ele também é uma equação diferencial autônoma de primeira ordem, porque a variável independente não aparece de maneira explícita na minha equação diferencial. Ok? Está claro o que é uma equação diferencial autônoma? Alguém tem alguma dúvida, né, de como olhar para uma equação e verificar se ela é ou não autônoma? Precisa fazer algum outro exemplo ou está claro aí? Então, o que você tem que fazer? Tem que
olhar para a sua equação diferencial, escrever, né, ela sempre nesse formato dy dx igual a f de y, e aí observar se o que aparece do seu lado direito depende apenas da variável dependente. Então vamos para frente. Bom, existe uma noção muito importante que é a noção de ponto crítico de uma equação diferencial autônoma. Okay? Então eu vou dizer o que é o ponto crítico de uma equação diferencial autônoma e depois eu vou dizer, depois a gente vai tentar olhar para alguns exemplos. Então eu estou aqui com a equação dx dt igual a f de x, mais ou menos, vamos imaginar que seja uma equação desse tipo, dx dt igual a f de x, então aqui a minha função x é a minha variável dependente e t é a minha variável independente. Eu tenho uma equação diferencial em x, na função x. Okay? Então, o que é um ponto crítico? Um ponto crítico, você vai pegar essa função aqui, para achar os pontos críticos dessa equação diferencial, você vai pegar a função f de x, igualar a zero, e resolver essa equação. Certo? As soluções dessa equação f de x igual a zero são os pontos críticos da minha equação diferencial autônoma. Então, vou escrever aqui a solução da equação são os pontos críticos. Os pontos críticos da equação diferencial ordinária. Okay? A solução de f de x igual a zero são os pontos críticos da EO. É exatamente isso que está escrito aqui. Okay? Por que é importante então, imagina que vamos imaginar que você calculou essa solução aqui, resolveu essa equação, f de x igual a zero, e imagino que você encontrou aqui f de c igual a zero, ou seja, c é um ponto crítico, c é um ponto crítico. Imagina que você resolveu a equação e encontrou o ponto crítico C. Okay? Ponto crítico C. Por que os pontos críticos são interessantes? Por quê? Porque se você considerar a função x de t igual a c, então essa função constante, x de t igual a c, é solução da sua EDO. É solução da EDO. Da sua equação diferencial que você está analisando. Ok? Então, veja. Quando você analisa uma equação autônoma, a primeira coisa que a gente vai fazer é procurar os pontos críticos. Por que a gente vai procurar os pontos críticos? Porque os pontos críticos já me dizem quem vai ser as soluções constantes dessa equação diferencial. Ok? Então, eu olho para a minha equação diferencial, encontro os pontos críticos fazendo f de x igual a zero, resolvo essa equação, f de x igual a zero, obtenho os valores c que resolvem aquela equação, né, os pontos críticos c que resolvem a equação. Então, com isso, eu já sei de cara que a função constante x de t igual a c é uma solução da minha equação diferencial. E por que eu sei isso? Por quê? O que precisa para ser solução de uma equação diferencial? Precisa que o lado direito da equação seja igual ao lado esquerdo da equação. Então, o que pede o lado direito da equação aqui? Se eu estou olhando para essa equação, correto? Essa equação pede o seguinte, do lado direito você vai derivar a função que você está querendo imaginar que é a solução. E do lado direito, você vai pegar a função que você está imaginando que é a solução e coloca, e faz o que está pedindo do lado direito. Ok? Então, vamos olhar. O que está pedindo do lado direito? Deriva a sua função com relação a t. Então, quando eu derivar dx dt igual a t, como a minha função é constante, estou considerando a função constante, o resultado dessa derivada vai ser zero, porque a derivada de uma função constante com relação ao tempo é zero. Certo? Então, vai aparecer um zero aqui. Bom, e do outro lado? Do outro lado, o que está pedindo para você fazer? Você pega f
e substitui x na função, calcula f de x, né? Faz um cálculo f de x. Bom, mas o x que eu estou considerando aqui é a função constante igual a c. Então, eu vou calcular f de c. Ok, mas quem que é o c? Bom, c é um ponto crítico. E da onde que veio esse ponto crítico? Vem de resolver essa equação. Então, ou seja, eu sei que f de c é igual a zero também, porque eu obtive o c justamente resolvendo essa equação f de x igual a zero. Então, do lado direito eu vou ter f de x igual a zero, do lado esquerdo eu vou ter dx dt igual a zero, porque é a derivada da função constante. Então, quando eu encontro os pontos críticos, eu já estou, na verdade, encontrando o que são as soluções constantes dessa equação diferencial. Ok? Então, por isso que essa noção de pontos críticos, ou noção de ponto crítico, ela é muito importante para você começar a entender sua noção de equação diferencial. Okay? Então, isso está explícito aqui, está destacado nessa noção. Então, se C for um ponto crítico da equação diferencial dx dt, né? Então, a função constante y de x, aqui eu estou chamando de x de t, mas tanto faz, igual a c, é uma solução constante da minha equação diferencial. Ok? Tá claro? Então, resumindo, o que são pontos críticos? Bom, eu vou pegar a minha equação diferencial, vou olhar para o lado direito dessa equação diferencial, pego f de x igual a zero, resolvo essa equação f de x igual a zero, e aí eu obtenho os valores que resolvem essa equação. Esses valores são chamados de pontos críticos e aí eu sei que se eu considero a função x de t igual a esses valores do ponto crítico que eu achei, dos pontos críticos que eu achei, então essa função serão as soluções constantes da minha equação diferencial autônoma. Ok? Muito bem. Então vamos dar uma olhadinha para essa equação diferencial aqui. Okay? E para aqueles que assistiram a aula do modelo logístico, que está disponível no YouTube, vocês vão reconhecer claramente que essa é a equação diferencial do modelo logístico. Né? Então, dp dt é igual a P, que multiplica A menos B vezes P. Então, primeira coisa aqui, quem que é a minha f, e nesse caso a f de P, né? Porque aqui a minha função é a P. Então, a f de P é essa equação que está aqui. F de P, essa expressão que está ali. F de P é igual a P A menos BP. Essa é a minha função. Então, eu quero saber quem são os pontos críticos dessa minha equação diferencial. Então, o que eu vou fazer? Aqui é um igual, né? Y. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha expressão, né, pontos críticos, calcular primeiro os pontos críticos. Pontos críticos. Vou pegar a minha expressão igual a zero. Então, eu vou igualar P A menos BP igual a zero. Tá certo? Igual a zero. Então, aqui você pode perceber que a gente tem dois pontos críticos logo de cara. Essa expressão já está fatorada para a gente. Então, a gente já tem dois pontos críticos aqui logo de cara. Um ponto crítico, que eu vou chamar de P1, né? O primeiro ponto crítico é o zero, correto? Certo que se o P for zero, então vai ficar 0 vezes A menos B menos 0, B vezes 0, e aí o resultado dá zero. O segundo ponto crítico que eu tenho nessa equação diferencial o segundo ponto crítico que eu tenho nessa equação diferencial é quando A menos BP é igual a zero, certo? Quando A menos BP é igual a zero. Vou só fazer como rascunho aqui, ó. Quando A menos BP for igual a zero, ok? E aí você pode resolver isso aqui para P. Então, você tem que P é igual, passo A para lá, ou passo BP para lá, tanto faz, você vai obter que isso aqui o outro ponto crítico é B, é P igual a A sobre B, tá certo? Então, eu tenho aqui um outro ponto crítico, que é o ponto crítico P2, que é A sobre B. Okay? Dois pontos críticos. Essa minha equação diferencial. O que significa isso? Significa que essa minha equação diferencial, então, ela tem dois pontos críticos, ou ela tem duas soluções constantes. Uma solução é
P de t igual a zero, vai ser uma solução constante, e a outra solução constante é P de t igual a A sobre B. Então, essa minha equação diferencial em duas soluções constantes. Duas soluções constantes. A P de t, que é igual a zero, né? Essa é uma solução constante. E a outra solução constante é a P de t, que é igual a A sobre B. Okay? A sobre B. Então, eu tenho essas duas soluções constantes para essa equação diferencial. Certo que a gente já tem alguma informação para dizer sobre a equação diferencial. Ok? Antes eu não sabia nada sobre essa equação, mas agora eu já sei que ela tem pelo menos duas soluções. Uma P de t igual a zero e a outra P de t igual a A sobre B. Ok? Então, tem duas soluções. Muito bem, então vamos prosseguir. E as outras soluções? Ela tem mais soluções? Provavelmente ela tem mais soluções, e aí agora a gente não vamos olhar para outras formas de encontrar solução. Vamos tentar analisar, ver como que seria o desenho dessas outras soluções, ok? Então, só para fazer um desenho, aqui para facilitar um pouco mais nossa compreensão. Aqui está o t, né? Aqui está o p de t. Então, essa equação eu já sei que ela tem duas soluções. Uma solução constante aqui, que é A sobre B. E outra solução constante que está aqui em cima do eixo x, que é P de t igual a zero. Em cima do eixo dos t. Ok? Então, tem duas soluções constantes. Muito bem. Mas a gente consegue fazer melhor que isso. Tá? A gente consegue fazer melhor que isso, e aí nós vamos agora olhar, essa é uma parte fundamental da minha análise qualitativa. Vamos olhar para a minha equação e tentar descrever como que seria qual seria o formato das outras soluções dessa equação diferencial. Então, a minha equação diferencial é dp dt igual a P, que multiplica A menos BP, correto? Então, eu já sei que a minha F de P aqui é PA menos BP. Okay? Essa é a minha equação diferencial que eu estou querendo analisar, e a minha função F tem esse formato. Observe que essa F nada mais é do que a derivada da função dp/dt, ok? A derivada da função P. Muito bem, então vamos olhar para o sinal da F. Por quê? Porque se eu souber aonde a F é positiva e aonde a F é negativa, eu vou saber onde a minha função P é crescente, tá? Eu quero saber qual é o comportamento da função P de t, ok? Então, se eu olho agora para F, aonde a F é positiva e aonde a F é negativa, então eu vou ter uma informação sobre o comportamento da minha solução. Eu já tenho duas soluções, mas aí eu vou saber o comportamento das demais soluções dessa equação diferencial. Então, vamos olhar onde que essa F é positiva e aonde que essa F é negativa. Observe o seguinte, se você coloca essa F, vamos olhar para F agora, tá? Não estou olhando para P de t. Aqui eu vou colocar aqui no eixo X a população P, vou colocar no eixo Y o F de P, ok? F de P, ok? A gente já sabe que F de P é zero no ponto zero, tá? E a gente já sabe que F de P é zero em algum ponto que é A sobre B, ok? A sobre B, essa função também é zero. Então, se eu olho para essa F, estou olhando para F, tá? De novo, não estou olhando para P de T, observe que eu posso reescrever essa F da seguinte forma. A P menos B T quadrado, correto? Então, essa minha F, tá? A F, não a P, a F, é isso, então eu vou ficar enfatizando isso o tempo todo, porque eu estou olhando para F agora, e ao analisar F, eu vou usar as informações que eu obtiver da F para tentar desenhar a P. Então, quando eu olho
para essa expressão AP menos BP quadrado, o que eu observo? Essa F, então, é uma parábola com concavidade voltada para baixo, porque o sinal do P quadrado aqui é menos B, é negativo, tá certo? Então, aqui, claro, estou pensando em A positivo e B também positivo, tá? A e B são constantes positivas. Então, quando eu desenhar, o esboço da F de P vai ser alguma coisa assim, é uma parábola que passa por esse ponto aqui, pelo ponto zero. Tá? Esse é o desenho da minha F de P. Okay? Minha F de P. Por que esse desenho é importante? Porque agora eu sei aonde a minha parábola é positiva, ou seja, eu sei aonde a derivada da função P é positiva e eu sei onde a derivada da função P é negativa. Então, nesse intervalo aqui, que eu vou colocar de preto aqui para ficar mais fácil, nesse intervalo aqui, tá? Que vai de zero até A sobre B, a minha derivada, a minha função é positiva, tá certo? A minha F de P é positiva, porque o gráfico da F de P está acima do eixo do P, né? Está na parte positiva. E aqui, nesses outros intervalos aqui, que vai de menos infinito até zero e de A sobre B até mais infinito, a minha função F de P é negativa. A minha função F de P é negativa. Correto? É negativa nesse. Então, o que eu posso resumir disso aqui? Eu posso resumir disso aqui. Eu vou voltar aqui no slide anterior, porque já tem esse resumo feito aqui. O que eu posso resumir? Que no intervalo de menos infinito da zero, o sinal da minha função F de P, sinal da função F de P, okay? sinal da função F de P, ele é um sinal negativo, é um sinal de subtração. Okay? De novo, isso a gente faz olhando para esse gráfico aqui. Eu desenhei o gráfico da F de P, e aí, então, de menos infinito até zero, estou nessa parte do eixo aqui. Então, o sinal nessa parte, a função F de P está abaixo do eixo Y aqui, e, portanto, o sinal dela é um sinal de subtração, sinal negativo. A mesma coisa acontece para quando eu olhar para o intervalo que vai de A até B, de A sobre B até mais infinito. Então, mesma coisa, de A sobre até mais infinito, eu também tenho sinal de subtração. Por outro lado, quando eu olhar no intervalo entre 0 e A sobre B, intervalo entre 0 e A sobre B, o sinal da minha F de P vai ser um sinal de adição, sinal de mais, sinal positivo. Então, a minha função tem um sinal de adição nesse intervalo. Então, eu tenho três coisas diferentes aí. Antes do zero, a minha F de P tem sinal de subtração. De 0 até A sobre B, eu tenho sinal de adição. E de A sobre B até infinito, tenho sinal de subtração. Isso é sobre a F. Okay? Isso é sobre a F de P. Muito bem. E agora, sobre a função P de T. Bom, sobre a função P de T, agora eu vou transformar esses sinais, né, o sinal de subtração, adição e subtração, vou interpretar eles do ponto de vista de derivada. Né? Por quê? Porque a minha função é dp dt igual a f de p. Então, se eu sei que a minha função tem sinal negativo, a minha f de p tem sinal negativo, nesse intervalo de menos infinito até zero, então eu sei que nesse intervalo a minha função p de t vai ser decrescente. Okay? Então, no intervalo que vai de menos infinito até zero, tá? Isso com relação a P, tá? Quando P vai de menos infinito até zero, a minha função P de T é decrescente. Okay? Quando P vai de zero até A sobre B, quando P está nesse intervalo, então a minha função é crescente. Por que a minha função é crescente? Porque a F, o sinal da derivada dela é positivo. Tá certo? É positivo. Por outro lado, quando a função P de T estiver no intervalo de A sobre B até mais infinito, ela passa novamente a ser decrescente. Ok? Decrescente. Então, vamos olhar a P de T. Vamos imaginar que você está aqui. Bom, antes de eu mostrar para vocês
essa análise. Não. Vamos imaginar que eu estou nesse ponto aqui. Eu estou aqui num ponto T e estou num ponto T e estou num ponto P. Estou nesse ponto no meu plano T, P de T. Ok? Bom, então se eu olho para nesse ponto, em que lugar eu estou do ponto de vista de intervalo desses 3 intervalos que eu estou olhando? Bom, aqui a minha função, o valor de P, tá certo? O valor de P está entre 0 e A sobre B. Então, eu estou nesse intervalo, 0 e A sobre B. Nesse intervalo, a minha função é crescente. Tá? Enquanto eu estiver dentro desse intervalo, a minha função vai ser crescente. Tá ok? Então, eu não sei como que é uma solução aqui, mas eu sei que se uma solução está nesse intervalo que vai de 0 até A sobre B, se ela está nesse intervalo de 0 até A sobre B, se ela está aqui, se tem uma solução aqui no meio, essa solução ela tem que ser crescente. Okay? Ela tem que ter um formato assim. Ela tem que ser crescente nesse intervalo. Ok? Por quê? Porque eu sei que toda vez que o P estiver nesse intervalo, enquanto o P estiver nesse intervalo, ele vai ser crescente. Ok? Por outro lado, quando eu olho para os valores de P que estão acima de A sobre B, estão para lá, então no intervalo de A sobre B é mais infinito, eu sei que eu não sei como que é a solução, não sei quem é a solução, mas eu sei que essa solução vai ter que ser decrescente. Por quê? Porque nesse intervalo eu tenho um sinal de f de P que é negativo, sinal disso aqui é negativo, e portanto, se esse sinal é negativo, e como esse sinal é o sinal da minha derivada, a minha derivada então vai ter que ser decrescente. Ok? A mesma coisa acontece se eu estou aqui eu estou sempre olhando com relação a P, ok? É um intervalo com relação a P, não com relação a T. Então, quando eu olho para baixo do P que está aqui na parte negativa, eu tenho de novo que o sinal da derivada é negativo e, portanto, aqui eu também tenho alguma função que é decrescente. Okay? Eu vou mostrar para vocês um gráfico no GeoGebra para vocês terem noção do que é que eu estou dizendo. Aqui está o campo de direções e curvas integrais desse modelo que a gente está acabando de analisar aqui. Então, o eixo X é o tempo, o eixo Y é o P de T. Ok? Tá claro? Vocês estão enxergando aí? Highland está enxergando? Letícia, estão enxergando o gráfico do GeoGebra aqui? Ok. Então, observe que quando eu arrastar esse pontinho lá para cima, tá certo? Aqui o meu A sobre B dá 20, tá? Quando eu fizer essa continha aqui, o A sobre B, nesse desenho que eu estou apresentando para vocês, é 20, tá? Então, quando eu arrasto esse ponto lá para cima, quando eu começo num ponto lá em cima, lembra daquela história do fluxo? Estou olhando isso aí como um fluxo. E ali, então, imagina que eu soltei uma correnteza, imagina que eu soltei um objeto em cima dessa correnteza. Alguém me chamou? Não, então deve ter um delay aí para você. Tá. Vai estar aparecendo uma janela com um campo de direções e uns gráficos? Então vai aparecer daqui a pouquinho, tá? Mas o que tá... Então já aparece aí para vocês. Só para mim que tá aparecendo ou para alguém mais tá aparecendo aí? Então, bom, então deixa eu tentar ver como que dá para fazer aqui para mostrar para vocês esse gráfico. Estão vendo agora? Então, tá vendo. Então agora está aparecendo o campo de direções, correto? Da função logística. E essas linhas que são as linhas integrais. Então, tudo que eu fiz aqui, essa análise que eu fiz aqui, é o que está aparecendo aí agora para vocês, tá claro? Então, observe que nesse intervalo que vai de 0 até 20,
né, que é o A sobre B, que é 20. Então, nesse intervalo, o meu campo de direção aponta para cima, tá? É crescente. Por quê? Porque, como nós vimos, né, nesse intervalo, que vai de 0 até A sobre B, a minha derivada é positiva, e, portanto, se a derivada é positiva, a função é crescente nesse intervalo. Por outro lado, se eu estou acima do 20, acima de A sobre B, nesse caso é 20, então eu tenho a minha solução decrescente, né? Porque acima de A sobre B, a minha derivada é negativa e, portanto, a função é decrescente. Tá claro? Então, observe de novo. Tenha em mente aquela analogia do fluxo de uma correnteza, e essas linhas integrais são a trajetória de algum objeto que você iniciou ali, ou no ponto A, ou no ponto B. Tá claro o desenho? Então como que a gente obtém esse gráfico? A gente obtém esse gráfico justamente fazendo análise qualitativa. Ou seja, eu vou analisar os sinais da minha derivada, e a partir dos sinais da minha derivada, então eu tento desenhar um gráfico da equação diferencial sem mesmo procurar a solução. Voltou para vocês os slides, correto? O que está aparecendo para vocês são os slides? Então, pera lá. Então, pera lá que eu já volto aqui. Já volto aqui já. Aqui. Google Meet. Correto? Agora está aparecendo, agora vai aparecer os slides para você, perfeito? Muito bem. Então, resumo dessa análise toda. Quando eu quero analisar o comportamento de uma equação diferencial autônoma, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o lado direito da minha equação diferencial, vou tentar analisar aonde esse lado direito é positivo e aonde esse lado direito é negativo. E nós fizemos isso aqui. Eu desenhei o gráfico da função f de p, correto? Desenhei o gráfico da função f de p, analisei aonde esse f de p é positivo e aonde esse f de p é negativo. Por quê? Porque nesses intervalos eu sei que é aonde a minha função vai ser crescente e aonde a minha função vai ser decrescente. Observe que o gráfico que eu fiz aqui foi p no eixo x e f de p no eixo y. Então, aonde está me dizendo, os sinais aqui, positivo e negativo da minha derivada, diz com relação ao intervalo em p. Então, por isso que aqui, quando eu faço o desenho, no sentido contrário, tá? Então, eu sei que a função é crescente nesse intervalo aqui, e eu sei que ela é decrescente nesses intervalos que estão acima de A sobre B e que está abaixo de 0. Ok? Então, descubro aonde a minha função f é positiva, aonde a minha função f é negativa. Por quê? Porque ao descobrir onde a minha função f é negativa e onde a minha função f é negativa, então eu sei aonde a minha derivada é positiva, eu sei onde a minha derivada é negativa, e, portanto, eu sei onde a derivada é crescente, eu sei onde a função é crescente, a função p de t é crescente, e sei aonde a função p de t é decrescente. E com isso eu tenho um formato do desenho, sem nem mesmo procurar pela solução, ok? E além disso, eu descubro já de cara, fazendo essa análise dos pontos críticos, eu descubro já de cara quem são as soluções constantes. Eu tenho duas soluções constantes para essa equação. Então, só tenho duas soluções constantes. Todas as outras soluções ou vão ser crescentes ou vão ser decrescentes. Por quê? A solução constante, uma é a 0, a outra é a sobre b, e as que estão entre 0 e a sobre b são crescentes, as que estão acima de 0 e a sobre b são decrescentes, tá ok? Aí você poderia me perguntar, mas
Bom, então se eu começo com uma solução aqui, comecei com essa solução aqui, essa solução que está no intervalo que vai de 0 até A sobre B, ela vai cruzar essa linha da solução A sobre B? Ela vai cruzar essa linha da solução A sobre B? Não, ela nunca vai cruzar essa linha da solução A sobre B. Por quê? Por causa da unicidade de solução de equações diferenciais. Tá? Lá na primeira aula que a gente viu, que a gente estudou, eu mostrei um teorema para vocês. Eu só apresentei o teorema, não fiz a demonstração, mas o teorema diz que, sob certas condições, as equações diferenciais têm solução única. Tá? Então, se essa curva crescente aqui for uma solução e essa curva constante é uma solução, a gente viu que são soluções, então elas não podem se cruzar, porque se elas se cruzassem nesse ponto aqui, você teria duas soluções. Você teria uma solução que é crescente e uma solução que é constante. Você teria duas soluções diferentes. Então, isso nunca pode acontecer, tá certo? Então, isso nunca pode acontecer, por causa da unicidade de solução de equação diferencial. Então, esse gráfico da solução crescente, ele vai estar sempre preso dentro do intervalo em que a função é crescente. E a mesma coisa acontece aqui para baixo. Se você esse gráfico da função crescente, ele nunca vai poder ultrapassar o eixo do zero aqui nesse nosso exemplo. Por quê? Porque, de novo, para ele ultrapassar o eixo do zero, eu teria, em algum momento, em algum ponto, eu teria que cruzar a solução constante igual a zero. Então, nesse ponto, você teria duas soluções passando pelo mesmo ponto. Tá certo? Duas soluções de uma equação diferencial passando pelo mesmo ponto, e isso não pode, de acordo com o teorema da unicidade de solução de equação diferencial. Então, dado uma equação diferencial e um ponto, tá? O teorema diz o seguinte: dado uma equação diferencial e um ponto, por esse ponto só vai passar uma solução da equação diferencial. Então, se eu pego esse ponto aqui, para cruzar, né, para que tenha essa interseção, para que essa solução crescente ultrapasse, saia desse intervalo, ela teria que fazer uma interseção ou com o ponto zero, ou com o ponto no eixo zero, no eixo x igual a zero, ou com o ponto no eixo y igual a A sobre B. Tá? Em nenhum desses dois casos, então, poderia acontecer, porque a gente estaria em contradição com o teorema da existência e unicidade. Então, vou mostrar para vocês aqui como que ficaria mais ou menos o gráfico dessa minha equação diferencial. Ok? O gráfico da minha equação diferencial, eu sei que eu tenho uma solução aqui em A sobre B. Tá? Aqui é o tempo, tá certo? E aqui no eixo x é o P de t. Todas as soluções que estão entre o intervalo A sobre B e 0 e A sobre B, elas vão ser crescentes e nunca ultrapassam o eixo A sobre B. As soluções que estão acima do eixo A sobre B também, só que elas vão ser decrescentes e nunca ultrapassam o eixo A sobre B. E as soluções que estão abaixo de zero também vão ser decrescentes, de acordo com a análise que nós fizemos. Ok? Então, o que eu fiz? Eu peguei esse eixo aqui dos P e coloquei ele, agora estava na vertical aqui quando eu fiz a análise da F de P, e coloquei ele na vertical para a gente desenhar o gráfico da função P de T. Ok? Então, aqui a gente costuma dizer o seguinte, vamos para o próximo slide. A gente costuma, tá menor, vou colocar aqui mesmo. A gente costuma representar o seguinte: nesse eixo aqui, olhando para o eixo da P de T aqui, ok? Nesse eixo aqui, se eu começo as soluções aqui, elas vão ser sempre decrescentes quando eu tiver no intervalo. Então a gente já coloca uma setinha apontando para baixo para indicar que as soluções são decrescentes no intervalo que vai de 0 até menos infinito. No intervalo que vai de 0 até A sobre B, nesse intervalinho aqui, nesse intervalinho de 0 até A sobre B, as minhas soluções são crescentes, então a gente coloca uma setinha para cima aqui, ó. Soluções nesse intervalo, elas são crescentes. E as soluções nesse intervalo acima de A sobre B são decrescentes. Okay? Então, decrescente de 0 até menos infinito. Crescente de 0 até A sobre B. E decrescente, de novo, de A sobre B até menos infinito. Então, e esses pontinhos aqui, esses pontinhos que aparecem aqui, onde muda de
setinha, onde a setinha muda de direção, são os pontos críticos, tá? Que é onde não é nem crescente e nem é decrescente, é onde é constante as soluções dessa equação diferencial. Tá ok? Tá claro? Ficou mais ou menos claro? Tá? A gente vai fazer mais exercícios, mais exemplos para tentar deixar claro essa ideia. Mas essa é o esboço do que é fazer análise qualitativa. Eu olho para a minha derivada, analiso os sinais da derivada positivo ou negativo, e aí, a partir dessa análise dos sinais, eu tento desenhar o gráfico da minha solução. Aqui está o resumo, ok? Então, aqui está o resumo. Depois de a gente fazer toda aquela análise, eu tenho a minha equação diferencial, eu tenho as minhas setinhas no eixo P, né? Abaixo de zero, essa setinha é decrescente. Entre 0 e A sobre B, essa setinha é crescente. E acima de A sobre B, essa setinha é decrescente. E com isso, então, eu faço o meu desenho, né? Eu faço o meu desenho, esboço a solução da minha equação diferencial. Tá mais ou menos claro até aí? Alguma dúvida? Alguma coisa para trás? Vamos para frente. Vamos para frente. Eu vou analisar algumas equações diferenciais com vocês aqui agora, para vocês entenderem exatamente como que é como que a gente faz essas análises qualitativas. Vamos olhar para o modelo do resfriamento, do aquecimento e resfriamento de Newton que a gente viu na aula passada. E lá a gente viu que a equação diferencial desse modelo é dt maiúsculo, dt minúsculo, é igual a uma constante, a temperatura do meio, menos a temperatura do objeto. Tá? Então, aqui a minha função é t, né, a minha incógnita nessa equação diferencial, a solução que eu quero analisar é t maiúsculo de t minúsculo. Ok? Então, essa é o comportamento. Quem que é essa solução? Okay? Como que ficaria o comportamento dessa minha equação diferencial? Muito bem, então quem que é aqui nesse contexto, quem está fazendo o papel da f, e nesse caso a f de t. Quem está fazendo o papel da f de t aqui é ktm menos t. E aqui o k, deixa eu só analisar se o k é positivo ou negativo. Se a temperatura do meio é maior, então o k é positivo. O k é um valor positivo. Vamos olhar o k como sendo um valor positivo. Ok? Tanto faz, né? Vamos analisar com K negativo. Você poderia analisar com K negativo, aí você teria que a análise mudaria, mas vamos considerar que o K é uma variável positiva e vamos analisar, vamos considerar assim. Bom, então o que eu vou fazer aqui? Primeira coisa que eu vou fazer é encontrar quem são os pontos críticos dessa solução. Pontos críticos. Pontos críticos. Quem são os pontos críticos dessa minha equação diferencial? Bom, então eu vou pegar K. Vou pegar, ou seja, tem que resolver a equação F de T igual a zero. É essa equação que eu tenho que resolver. Então, quem que é a minha equação F de T? É K que multiplica Tm menos T. K que multiplica Tm menos T. E isso é igual a zero. Bom, não me parece ter dúvida nenhuma de que quem é o ponto crítico aqui nesse caso. Quem é o ponto crítico aqui nesse caso? O ponto crítico aqui nesse caso vou chamar de T1. Tá? Então, um ponto crítico é o próprio TE. Okay? Ponto crítico aqui é o TM. Tá? Isso aqui é uma constante, tá bom? O TM é uma constante fixa. É a temperatura do meio ambiente, tá? Fixa. Quem é a minha equação diferencial, a incógnita da minha equação diferencial é o T maiúsculo de T minúsculo. Okay? Muito bem. Então, agora eu vou desenhar o gráfico de f de t, e aí, a partir do gráfico de f de t, eu vou tentar resumir como que fazer aquela tabela que nós fizemos lá para a equação diferencial do modelo logístico, tá bom?
Então, vou desenhar aqui o gráfico da função f de t para ficar fácil. Primeira coisa, a função f de t, ela é uma reta, correto? Ela é uma reta, porque k vezes tm, isso aqui é uma constante, menos k vezes t. Coloca aqui. K, tm, menos k vezes t. Aqui está t maiúsculo, e aqui está a f da t maiúsculo. Okay? Essa do t maiúsculo. Muito bem. Então, isso essa função f de t, ela é uma reta decrescente, porque o coeficiente da variável t, aqui nesse caso, é negativo. Tá? Então, vai ficar uma reta decrescente. E esse ponto em que acontece essa interseção é justamente o Tm. Justamente o Tm. E aí a análise aqui ficou bem simples. Se eu analisar, tá? Estou querendo analisar o que acontece com as soluções da minha equação diferencial bom, a primeira coisa que eu tenho aqui e concluir é que uma solução Tζ de t igual a Tm é uma solução da EDO. A solução constante T de T maiúsculo de Tzinho igual a Tm é uma solução da equação diferencial ordinária. Ok? Muito bem. Muito bem. Então, agora vamos analisar o que acontece o que acontece com as outras soluções, tá? A gente com os outros tipos de soluções, ok? Com as outras formas dessas soluções que não são as soluções que começam em Tm. Muito bem. Então, vamos lá. O que acontece? Se eu tiver nesse intervalo de t, que vai de menos infinito até Tm, nesse intervalo, o que eu tenho nesse intervalo? A minha função nesse intervalo, a f de t, ela está acima do eixo x. Então, a f de t é positiva. Certo? Então, a f de t é maior do que zero. Ou seja, tem um sinal positivo. Ok? No intervalo que vai de Tm até mais infinito, nesse intervalo, o que eu tenho? Eu tenho que a minha f de t, ela é menor do que zero, ou seja, tem um sinal negativo nesse intervalo. Né? Eu estou aqui, eu estou olhando para cá, depois de Tm. Então, aqui eu tenho sinal negativo. Okay? Eu vou deixar um espaçozinho aqui para poder concluir mais coisas. Eu coloco aqui. F, eu estou olhando no intervalo de Tm até menos infinito. Tá? Tm até menos infinito. Nesse intervalo, a F de t é menor do que zero, ou, se você preferir, tem um sinal negativo. Ok? Muito bem. Bom, o que eu posso dizer sobre a função t maior de t menor aqui nesse caso? Nesse intervalo. Se eu estou no intervalo de menos infinito até Tm, a minha derivada, que é a f, né? Então, a f de t é positivo, portanto, a derivada da função t é positivo, e, portanto, a minha função t é crescente. Minha função t é crescente. A minha função t é crescente. Por outro lado, se eu estou aqui nesse intervalo de Tm até menos infinito, a minha derivada f de t, né, que é f de t,
é negativa e, portanto, a minha função t é decrescente. É decrescente nesse intervalo. Decrescente nesse intervalo. Ela é decrescente nesse intervalo. Então, eu já tenho um esboço da minha solução da minha equação diferencial. Eu tenho um esboço da minha solução da minha equação diferencial. Vou colocar agora o eixo do t grande aqui na vertical. T grande aqui na vertical. Aqui o eixo do tzinho. Tá? A gente já viu que a função t de t, que é igual a constante Tm, é uma solução da minha equação diferencial. É uma solução da minha equação diferencial. E o que eu vi? E o que a gente viu dessa análise aqui anterior? Se eu estou no intervalo de menos infinito até Tm, a minha função t vai ser crescente. Então, no intervalo de menos infinito até Tm, nesse intervalo aqui da parte de baixo, a minha função t ela é crescente. Então, vou desenhar uma setinha aqui para cima. A minha solução t é crescente, tem uma setinha para cima. Ela vai aumentar de valor nesse intervalo. Por outro lado, as soluções que estão na parte de cima desse intervalo, elas são decrescentes, tá certo? São soluções que são decrescentes e, portanto, a setinha ali naquele intervalo aponta para baixo. Tá? Essas setinhas são só maneiras de você organizar resumir as suas análises que a gente faz ali, as análises que nós fizemos ali. Tá? Então, nesse intervalo, a minha solução é crescente. Ok? E aqui a minha solução é decrescente. E, de novo, ela não vai ultrapassar o eixo Tm, por quê? Por causa da unicidade de solução em um ponto. Se ela ultrapassar o eixo Tm, então existiria um ponto aqui que passaria duas soluções da equação diferencial nesse ponto. E isso não pode acontecer, tá? Por causa da unicidade do teorema. Por causa do teorema de unicidade de equações diferenciais. Então, o que vai acontecer é que essa solução vai sempre continuar crescente, vai continuar crescendo, aproximando cada vez mais desse Tm e nunca vai ultrapassar esse valor. Tá certo? Então, é exatamente aquele tipo se você olha agora para a interpretação física, é exatamente isso que a gente espera que aconteça. Se você começa com uma temperatura que está abaixo da temperatura do meio ambiente, então a temperatura desse corpo vai aumentar até se aproximar cada vez mais da temperatura do meio ambiente. Se você começa com uma temperatura para o corpo que está acima da temperatura do meio ambiente, então essa temperatura vai diminuir, a temperatura do corpo vai diminuir até tender à estabilidade da temperatura do ambiente. Tá claro? Tá claro como a gente fez essa análise? Eu vou colocar o quadro aqui só para resumir, tá? Aquele quadro de resumir. No intervalo de menos infinito até Tm, então a gente tem nesse intervalo que a função f de t, o lado direito da minha equação diferencial é negativa. Tá? Então, com isso, eu tenho que a minha derivada da função dt grande, é positiva. A análise que nós fizemos lá é que é positiva. Então, a derivada da minha função de resfriamento, ela é positiva. Certo? Porque dt grande, dtzinho, é igual a f de t. Essa é a minha equação diferencial. E, portanto, eu tenho que a minha função t é crescente. A função t é crescente. Por outro lado, quando eu analiso o intervalo de Tm até mais infinito, eu tenho o comportamento oposto. Nesse intervalo, a minha função f de t grande é menor do que zero. Portanto, a derivada da função vai ser menor do que zero.
E aí, como conclusão, eu tenho que a função f de t, né? Isso aqui eu posso concluir. Função f de t, que é a função, aliás, que a função t de t é decrescente. E aí, se eu olho aqui, vou esboçar aqui o que a gente chama de reta de fase, tá? A retinha de fase, então a reta que eu vou colocar a função t, a reta de fase, eu tenho aqui o ponto, Tm, e abaixo desse ponto Tm, a minha função, ela é crescente. Então aqui eu vou ter uma setinha apontando para cima, para indicar que a minha função nesse intervalo é crescente. Abaixo, deixa eu fazer essa setinha, deixa eu fazer isso aqui de novo, fazer setinha em vermelho. Então aqui está o meu retrato de fase, aqui está o Tm, o ponto de equilíbrio. Abaixo, as soluções da equação que estão abaixo, elas são crescentes. As soluções da equação que estão acima, elas são decrescentes. E esse é o que a gente chama de reta de fase. Tá ok? Só para dar um nome para isso. Reta de fase. Tá claro? Certo que a gente analisou a solução da equação diferencial sem nem mesmo olhar para essa bendita equação, para a solução dessa equação diferencial. A gente simplesmente olhando para a equação, fazendo as análises de cálculo 1, derivada positiva, derivada negativa, a gente consegue ter uma noção de como seria essa equação diferencial. Tá ok? Eu vou... exatamente. Claro, aqui a gente só tem a visão geométrica da minha equação diferencial. Você poderia perguntar, mas se eu tenho lá um problema de resfriamento de temperatura de um corpo. E aí eu estou aqui no tempo, eu quero fazer a previsão, no tempo daqui 10 minutos, qual que vai ser a temperatura do corpo? Então, bom, daqui 10 minutos eu não posso muito dizer, eu só sei que ela vai aumentar, mas eu não posso dizer. Tá? Então, para que serve a análise qualitativa? Ela tem duas principais importâncias. A primeira delas é que muitas equações diferenciais a gente não consegue obter a solução. A gente não consegue uma fórmula para a solução. Se você não consegue uma fórmula para a solução, o máximo que você consegue é o que a gente chama de comportamento dessa solução. Eu sei que ela é crescente, eu sei que ela é decrescente, ela vai oscilar, não sei. Você obtém o comportamento da sua solução. E outro cenário que você pode usar análise qualitativa é quando você faz cálculo numérico, ou acho que na física resolve-se equação chamada de métodos computacionais na física, mas na matemática é chamada de cálculo numérico. No cálculo numérico existe uma ferramenta uma parte do curso de cálculo numérico é você resolver equações diferenciais numericamente. Então você não vai procurar a solução analítica, você não vai procurar uma fórmula da solução, você vai resolver, vai procurar métodos para resolver a sua equação, métodos numéricos que resolvem a sua equação diferencial. Então, mas muitas vezes esses métodos podem ter certos tipos de problemas de estabilidade, problemas para encontrar essas soluções numéricas. Então, o que você precisa ter? Você precisa ter uma análise qualitativa para saber se aquela solução que você obteve faz sentido, se ela está de acordo com a sua análise qualitativa. Então, essa análise qualitativa é uma ferramenta muito aliada tanto dos métodos numéricos, quanto de problemas onde você não consegue obter a solução analítica, tá? Eu acho que dá tempo da gente fazer mais um exemplo rapidinho, que vamos tentar deixar claro, aquela equação que eu acho que era dx dt igual a uma constante k, que acho que era uma constante positiva, alfa menos x, não, peraí, era uma constante k. Vamos analisar essa equação aqui. Tá?
alfa menos x e beta menos x. Okay? E vamos imaginar aqui que o beta é maior do que o alfa. A gente está com beta maior que o alfa, todo mundo positivo. K, beta, todo mundo positivo, para poder simplesmente facilitar a nossa solução. Kx, tá bom? É Kx que multiplica alfa menos x, que multiplica beta menos x. Essa é a nossa equação diferencial. Essa é uma equação diferencial bem mais complexa, mas é a nossa equação diferencial. Tá? E aqui, de onde vem essa equação diferencial? Bom, aparecem vários modelos, mas acho que a gente viu uma equação muito parecida com essa no problema de reações químicas, né? Problema de reações químicas com óleo. Então, essa é uma equação diferencial ordinária de primeira ordem autônoma. Por quê? Porque não aparece a variável independente t aqui do lado direito da minha equação diferencial. Então, eu quero saber como que se comporta a minha solução x de t dessa equação diferencial. Como que essa equação se comporta? Como que essa solução se comporta? Então, a primeira parte dessa análise é encontrar os pontos críticos. Ou seja, quem são as soluções constantes dessa minha equação diferencial? Pontos críticos, análise de pontos críticos. Tá? Estou repetindo mais uma vez tudo que eu fiz anteriormente, só que agora olhando para a nossa equação, essa nossa equação um pouco mais complexa aqui. Pois bem, então nessa equação, então eu vou pegar aqui o lado direito da minha equação diferencial e igualar a zero, ok? Então, vou pegar o lado direito da minha equação diferencial e igualar esse lado direito a zero. Então eu vou ter que Kx alfa menos x beta menos x. E isso aqui igual a zero. Okay? Vamos lá. Quantos pontos críticos tem essa equação e quais são eles? Resolvemos rapidamente. Alguém? Eu vou dizer um para vocês aqui, que eu acho que é o que tem. Então, vou chamar de x1. Tem um aqui, que é o zero. Correto? Esse é um ponto crítico. x1 igual a zero. Porque se eu coloco o zero aqui, né, como é um produto de três coisas, zero vai ficar zero, vezes qualquer o que aparecer aqui vai dar zero. O que mais, Letícia? Tem mais algum ponto crítico? Raila? Não, é beta. É um beta. Beta menos x. X igual a beta é uma solução, mas tem uma outra aí. Vamos colocar aqui essa outra aqui antes. X igual a beta é uma. Mas tem uma outra, né? X, que eu vou chamar de x2, igual... A primeira é x1 igual a zero. A segunda, x2 igual a alfa. Também dá zero, né? Porque se eu coloco x igual a alfa aqui, que eu estou chamando de x2, tá? Mas se eu coloco x igual a alfa, então vai ficar alfa menos alfa aqui nessa parcela do meio, correto? Alfa menos alfa, então vai aparecer o zero nessa parcela, nesse fator do meio. E finalmente, se eu coloco x, que eu vou chamar de x3 aqui, então, só para diferenciar, né? 1, 2, 3. Beta, então, o terceiro fator aqui, esse último fator x menos beta, esse aqui, vai ficar zero, e portanto zero multiplicando o restante da equação vai ficar zero. Então eu tenho 3 pontos críticos para essa minha equação. Tá? 3 pontos críticos para essa minha equação. x1 igual a zero, x2 igual a alfa e x3 igual a beta. Então essa minha equação diferencial tem 3 soluções constantes. A zero, a alfa e a beta. A constante zero, constante alfa, constante beta. Vamos tentar olhar agora o próximo passo. Esse é o primeiro passo, achar os pontos críticos. Então, achamos os pontos críticos, vamos tentar analisar qual é o formato da minha função f de x. Tá? Isso aqui. Essa aqui é a minha f de x, certo? F de x.
Então, eu sei que essa minha função tem 3 zeros. Um zero é no próprio, né? Esse aqui são os zeros, pontos críticos são os zeros da função f de x igual a zero. São os zeros dessa função. Então, eu tenho o zero, tenho o alfa e tenho o beta. Zero, alfa e beta. São os 3 pontos. Tá certo? São os 3 pontos críticos da minha equação diferencial. Pois bem, então agora a gente precisa ver qual que é o gráfico dessa f de x. Também não precisa saber o gráfico exato, a gente só precisa ter uma noção. Tá, então vamos olhar antes do zero, tá? Vamos olhar aqui no intervalo, nesse intervalo aqui. Nesse intervalo, que vai de menos infinito até zero. Okay? Ou seja, estou pegando x negativo. Toda vez que eu pego x negativo, então, essa última parcela vai ficar uma parcela positiva. Por que vai ficar uma parcela positiva? Porque se o x for negativo, então menos x vai ficar positivo, então estou somando alguma coisa com beta, vai ficar positivo. A segunda parcela, do mesmo jeito, também vai ficar positivo, né? Porque estou pegando x negativo. Então aqui o k é positivo, vai ficar apenas menos x. Então, se é menos x, multiplicando duas coisas que são positivas aqui, ok? Duas coisas que são positivas aqui. Então, nesse intervalo, a minha função f de x é negativa. Ok? Essa f de x é negativa. E em zero ela é zero. Então, ela vai fazer alguma coisa assim. Ok? Alguma coisa assim. Vai ser negativa antes. E não estou desenhando o gráfico da função x de t ainda. Estou desenhando o gráfico da função f de x. Não desenhando, estou esboçando o gráfico da função f de x. Okay? Agora, vamos pegar x no intervalo, vamos olhar para esse intervalo aqui. O que acontece nesse intervalo? Então, nesse intervalo que vai de 0 até alfa, de 0 até alfa, o que eu estou pegando? Estou pegando x positivo. Então, essa primeira parcela, k vezes x, vai ser positiva. A segunda parcela, eu estou pegando x que é menor do que alfa. X que é menor do que alfa. Então, alfa menos x vai ser positivo. Então, aqui é positivo. Tá? Vou colocar aqui, depois eu apago. Aqui é positivo. Vou fazer uma... Deixa eu reproduzir aqui, depois eu apago. K é x, alfa menos x, beta menos x. Aqui, tá? Beta. Então, nessa parte, se eu estou pegando um x aqui, no intervalo 0 alfa, então, eu estou pegando um x positivo, isso aqui vai ser maior do que 0. No intervalo alfa menos x, eu estou pegando um x que é menor que alfa. Estou pegando um x entre 0 e alfa. Então, x é menor. Então, essa parte aqui também vai ser positiva. Certo? Vai ser positivo. Positivo, positivo. Positivo, positivo. E depois eu estou pegando um x, beta menos x. O x também é menor do que o beta, porque o beta está lá na frente, correto? O beta é maior do que o alfa. Então, se eu estou pegando um x, o beta é maior do que o alfa, essa diferença beta menos x aqui também vai ser positiva. Então, a minha função f, como ela é o produto de 3 fatores positivos, então ela vai estar na parte positiva e vai fazer isso aqui. Por que ela vai fazer isso aqui? Porque ela tem que passar pelo zero quando o x for alfa, tá? Então, eixo x. X grande. Bom, aí se você fizer de novo a análise, você vai perceber que ela vai fazer alguma coisa desse tipo aqui. Okay? Vai fazer alguma coisa desse tipo aqui. Ela vai passar aqui, vai cruzar outro ponto aqui, é o ponto beta. E a análise no intervalo alfa e beta é maior que beta, então tem mais ou menos esse formato aí. Então vamos lá. Então vamos tentar resumir isso aqui, tentar resumir essa informação. No intervalo que vai de menos infinito até zero. O que eu tenho nesse intervalo? Nesse intervalo, eu tenho que a minha função f de x é menor do que zero. Ou seja, ela tem um sinal negativo.
No intervalo que vai de 0 até alfa, intervalo que vai de 0 até alfa, a minha função f de x é maior do que 0, e, ou seja, eu tenho um sinal positivo para essa função, porque a função f está aqui na parte de cima do eixo x. Aqui a função f está na parte de baixo do eixo x. No intervalo que vai de alfa até beta, intervalo que vai de alfa até beta, a minha função f de x volta a ser negativo, e, portanto, eu estou na parte de baixo do eixo x, está aqui, intervalo que vai de alfa até beta. Okay? E, finalmente, no intervalo que vai de beta até mais infinito, né, eu tenho que a minha função volta a ser positiva, e, portanto, a derivada, o sinal aqui é positivo. Okay? Então, já fiz a minha análise com relação ao função f, ok? Então, eu vou tentar duplicar isso aqui. Deixa eu ver como que eu duplico isso aqui. Não sei como que eu duplico. Muito bem. Então, agora nós vamos olhar para essas informações que nós temos aqui e vamos tentar desenhar o gráfico da minha função. Então, agora eu vou olhar para o gráfico da minha função. Aqui é o tempo e aqui a x do tempo. Okay? Então, eu sei que essa minha equação diferencial, ela tem 3 soluções constantes. Uma é a solução constante igual a zero, que está aqui em cima do eixo x, do eixo t. Okay? A outra solução constante é a solução constante igual a alfa. E a outra solução constante é a solução beta. Tá? Então, a minha equação diferencial tem 3 tem 3 soluções constantes. Tá? E aí vamos olhar lá. O que acontece com as soluções que estão no intervalo que vai de 0, né, que olhando para x de t, que vai de 0 até... que vai de menos infinito até 0. Bom, menos infinito até 0, a minha função f, o lado direito da minha equação diferencial é negativo. Se é negativo, a minha derivada é negativa. Então, aqui, nesse intervalo, dx dt é menor do que 0. Certo? Então, a derivada é negativa, o que importa o que implica que a minha função x de t é decrescente. Nesse intervalo, a minha solução é decrescente. Então, agora eu vou só colocar aqui, por enquanto, uma setinha para indicar que, bom, nesse intervalo, a minha solução é decrescente. Okay? Nesse intervalo, ela é decrescente. Bom, aí, se você volta lá e olha, faz a mesma análise para as soluções que estão nesse intervalo, então você vai ver que nesse intervalo, a sua solução é crescente. Nesse intervalo aqui de cima, a sua solução é decrescente. E nesse intervalo aqui de cima, a sua solução é crescente novamente. Tá? Aqui a sua solução é crescente novamente. Tá? A solução é crescente novamente. Então, com isso, a gente agora tem um formato, usando essa informação, a gente consegue desenhar o esboço das soluções dessas equações diferenciais. Bom, qualquer equação diferencial nesse intervalo inferior, que vai de menos infinito até 0, ela vai ser decrescente. Okay? Decrescente. E ela vai, se você olha aqui para o sentido contrário, ela pode ser cada vez mais aproximando de 0, mas nunca toca o eixo y. Okay? Nunca toca o eixo y. O eixo x, o eixo dos t's ali, porque por unicidade da sua equação diferencial. Okay?
As soluções que estão no intervalo que vai de 0 até alfa. Bom, elas são sempre crescentes, então elas vão fazer alguma coisa desse tipo aqui. Okay? Vão se aproximar. Quando eu vou para menos infinito, elas vão se aproximar do zero, mas nunca vão cruzar o zero. E quando eu vou para mais infinito, elas vão se aproximar do alfa e nunca se cruzar da solução constante igual a alfa. As soluções que estão no intervalo beta e alfa vão fazer o caminho contrário aqui. Vão se aproximar do meu alfa conforme o tempo vai para infinito e se aproximar do beta conforme o tempo vai para menos infinito. E as soluções que estão acima de beta, né, soluções das equações diferenciais da equação diferencial que estão acima de beta vão ser sempre crescentes, então vão ser sempre se afastando do valor de alfa. Okay? Então, embora eu não saiba quem são essas soluções, eu sei que o desenho delas vai ter que ser desse jeito. Pode estar um pouquinho para frente aqui, elas podem fazer isso aqui, tá? Mas não importa, o desenho dessa solução vão ter esse formato. Vão ser sempre crescente e nunca vai se aproximar, e nunca vai ultrapassar esses valores que foram definidos pelas soluções, as soluções constantes definidas através dos pontos críticos. Tá claro? Essa é uma parte um pouquinho mais elaborada, mas não é nada muito difícil. É só você olhar a parte de cálculo 1. Tá? Você tem que juntar várias peças de cálculo 1 e tentar, com isso, desenhar, esboçar o gráfico da minha solução. Okay? Então, embora a gente não saiba quem é a solução, a gente sabe qual é o comportamento dessa solução. A gente sabe a geometria dessa solução. A gente sabe o desenho dessas soluções. Tá claro? Bom, eu acho que eu vou encerrar essa aula por aqui. E aí na próxima aula, na quarta-feira, a gente faz mais a análise de algumas soluções e tenta tirar algumas possíveis dúvidas que podem aparecer. Tá bom? Só antes de tudo, eu só quero dizer que a gente vai, na próxima aula, além de fazer mais exemplos, a gente vai estabelecer uma classificação para esses pontos críticos. Então, aqui o ponto crítico alfa, aqui a gente tem o ponto crítico beta e aqui a gente tem o ponto crítico zero, né? Se você olha para as setinhas, o que está acontecendo aqui, as soluções? Nessas soluções que estão no intervalo de 0 até alfa, elas se aproximam do valor alfa. E as soluções que estão de alfa até beta também se aproximam do valor alfa. Então, você tem as setinhas indicando que essas soluções, elas convergem, elas caminham na direção de alfa. Tá? Então, a gente chama essa solução de equilíbrio aqui de solução estável. Tá? Mas a gente vai retomar isso na próxima aula. Solução estável. Porque as soluções, se você, independente de onde você começa, essas soluções se aproximam dessa solução alfa, né? Se você começa nas vizinhanças dessa solução alfa, essas outras soluções aproximam dessa solução alfa. Por outro lado, essa solução zero, você observa que as setinhas indicam que qualquer outra solução ali nas proximidades do zero está se afastando do zero. Então, esse zero aqui é o que a gente chama de solução instável. Solução de equilíbrio, tá? Mas aqui é solução instável. Tá? Instável nesse sentido de que as coisas estão se afastando mesmo dessa solução de equilíbrio. Tá, ok? E da mesma forma a solução beta, né? Se você começa aqui com uma solução nas proximidades de beta, então, se você está acima, essa solução vai se afastar, vai crescer, vai se afastar do beta. Se está abaixo, ela vai decrescer e, portanto, vai se afastar de beta. E o beta, então, também é uma solução instável. Tá? É uma solução instável. Só para retomar, para finalizar. Às vezes a gente desenha as setinhas aqui também, tá bom? Nesse gráfico. Então, nesse gráfico,
eu sei que de menos infinito até zero, a minha função é negativa, a f de x é negativa e, portanto, a minha função é decrescente. Então, a gente coloca que as setinhas estão para trás, está decrescendo, né? Decrescendo, está diminuindo os valores. No intervalo que vai de alfa, de 0 até alfa, a minha solução cresce, né? Porque a f de x é positiva, então a dx dt vai ser positiva, e, portanto, o x de t vai ser crescente. Então, em termos de setinha indicativa, a gente tem uma setinha que está crescendo, né? Está crescendo. Depois, o contrário acontece no intervalo que vai de alfa até beta, porque, de novo, a gente vai ter decrescente, isso aqui é para esse intervalo. A gente vai ter decrescente, derivada negativa, né? Então, decrescente está na parte negativa, então a minha setinha aponta para cá. E nesse último intervalo, a minha setinha aponta para frente, porque a derivada é positiva. Então, a gente, às vezes, resume aqui na própria espaço de fase, antes de desenhar aqui o comportamento da solução. Então, esse é o comportamento da solução da equação diferencial dx dt igual a kx alfa menos x beta menos x. Okay? Então, aí, só antes de terminar, se você começa, e aqui, né, se você pega um x0 aqui, né, solução. Então, como que vai ser o comportamento da solução em termos de problema de valor inicial? Tudo vai depender do x0 que você iniciar. Se eu começar com um ponto aqui, essa solução vai crescer. Se eu começar com um ponto aqui, né, x0, t0, essa solução vai decrescer. E assim por diante. Tá? Você faz toda essa mesma análise olhando aqui agora para onde está o x0. Okay? Então, se o x0 está no intervalo de alfa até beta, a solução vai decrescer. Se está no intervalo de 0 até alfa, a solução vai decrescer e assim por diante. Okay? Então, esse ponto aqui, né, é o problema de valor inicial que a gente viu lá na primeira aula, esse ponto justamente está indicando aonde a sua solução vai começar. Então, a sua solução vai começar no ponto T0, x0. Então, o ponto T0 pode estar em qualquer um desses lugares. Ponto T0, x0, que é onde a sua solução vai iniciar. E aí, dependendo de onde você escolhe esse ponto, vai ser aonde vai estar a sua solução da equação diferencial. Vai definir o comportamento da sua solução da sua equação diferencial. Bom, por hoje é só. Vamos encerrar aqui. Já estamos esgotando o tempo também. Algumas dúvidas nessa aula? Eu acho que vão ficar várias dúvidas, mas se tem alguma de imediato, eu gostaria que vocês me dissessem, já me dessem o feedback.